eu pegava plantas. Opa. Eu pegava... Lembrou tarde demais? Eu pegava as plantas ali e olhava e dizia, sabe, isso ainda não está nada prático, esse acesso aqui, aquela coisa ali. Então, sempre foi uma coisa que eu acabei usando. E depois, no campo missionário, como eu usei isso bastante, né? E até eu lembro que uma vez, além de ajudar nas livrarias para organizar a parte interna, sem muito gasto, sem muita despesa, até uma vez a casa de uma missionária, né? Que estava meio deprimida, e disse que estava tudo feio na casa dela, que estava tudo sem graça. Eu falei, não, dá para arrumar a tua casa com pouca coisa. Eu vou passar uma semana na tua casa, a gente... Cada móvel tem uma cor, que coisa horrível. Eu falei, não tem problema. A gente pinta os móveis para ficarem todos da mesma cor, uma lata de tinta vai resolver isso. Ajeita a parede para combinar com as cadeiras, compra só um tecido, já forra as cadeiras, forra o sofá, já pronto, faz uma cortina, e com pouca coisa, uma semana aquela sala toda mudou de cara e ela ficou mais animada. Agora volta um pouco. Antes da gente ir para Angola, eu, numa altura, decidi ficar totalmente na parte da editora e deixei de ser pastor. E aí ela teve que arranjar emprego. Aos 35, que emprego você acha? Só de vendas. Assim, interessante, né? 35, de repente, para o mercado, você chega com o teu currículo praticamente vazio, né? Eu sempre fui só esposa de pastor, e eles dizem, não, você está muito velha para recomeçar qualquer coisa. Então, como vendedora, eu falei, bom, é uma coisa que eu simpatizo, eu acho que eu vou me dar bem. E me dei muito bem, tinha cursos para a gente aprender técnicas, para a gente avaliar o tipo de pessoa, para ajudar as pessoas a escolher o que de fato eles estão querendo, estão precisando. E me dei muito bem, gostei dessa parte e, assim, tapou bem o nosso furo financeiro. Mas o engraçado, né, que isso Deus também já estava me preparando lá para o campo missionário, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: Deus é que sabe que projeto eu tenho para você lá na frente, daqui a 20 anos, talvez. E Ele está preparando você na profissão que você tem, que você gosta, que você está se especializando e se aprofundando. Deus está preparando você para um projeto lá na frente. Então, a minha experiência como contador, como contabilista, a minha experiência como tradutor de livros, como editor de livros, e a experiência dela como decoradora de interiores e como vendedora, juntou tudo na hora de montar uma rede de livrarias evangélicas em Angola. Criamos uma empresa de importação para trazer livros do Brasil primeiro, para criar uma rede de revendedores que pudessem e quisessem, até com isso, ganhar um dinheiro para se sustentar. E a coisa foi assim pipocando, crescendo bastante rapidamente. Ela ajudava as pessoas a montar a sua loja, ela treinava as equipes de vendas de cada loja que abria, e eu sentava com o chefe, ou o tesoureiro, ou o secretário, e ensinava eles a fazer as contas. Ensinava eles a fazer as vitrines. Ela, vitrinista. Vitrinista. Ajudava a fazer as livrarias, as vitrines das livrarias, e eu ajudava eles a fazer as contas. Precificação, contabilidade, lucros e perdas, custo fixo, custo variável. Tudo isso eu aprendi na marra, quando eu fui abrir a editora. Eu tinha um amigo em Curitiba aí que, assim, meu guru financeiro, qualquer dúvida que eu tinha, ligava para ele, escuta, como é que eu faço aqui? E no processo de 2, 3, 4, 5 anos com a editora, eu fui aprendendo a parte contábil, mais bem especificamente a parte prática. Então, a lição é essa, que Deus pode usar e Deus quer usar a sua experiência profissional para você ser bênção no campo missionário. Então, hoje em dia, eu vejo assim, você pode ir para um outro país como evangelista em tempo integral, mas, na verdade, nós fomos para Angola em 2 períodos. Fomos a primeira vez por 2 anos para dar aula num seminário teológico. Fiquei lá 2 anos dando aula no seminário. Depois ficamos mais 8 anos no segundo período com as livrarias. Eu senti como o impacto é diferente. Se você vai como missionário, entre aspas, as pessoas já põem você numa caixinha, num estereótipo. Se você vai como profissional, você é outra pessoa. O empresário é outra pessoa, é outro impacto que você causa. E é uma plataforma fantástica para você dar o seu testemunho cristão com muito mais eficiência.
Porque você é uma pessoa normal, você é uma pessoa como todo mundo, e você vai, vou dizer aí que... Quem trabalha durante a semana e final de semana ainda, além de querer descansar, ainda vai ajudar na igreja. Mas daí é a cota do fim de semana, a cota do crente no fim de semana, né? Como você faria aqui também. E durante a semana é a tua cota profissional, e você, enquanto trabalha na sua profissão, você dá o seu testemunho. A gente fala assim, o mundo não precisa de missionários, entre aspas, o mundo precisa de crentes. Vai lá e seja crente. Com um diferencial. Tem muitos cristãos, até brasileiros, assim, milhares de brasileiros lá fora. Todos os países do mundo você vai encontrar brasileiros trabalhando lá, ganhando dinheiro lá. Qual é a diferença? A diferença é o chamado missionário, a vocação missionária. Então, ali tem um plus que só tem aquele que sabe que está indo como missionário e não como profissional em primeiro lugar. As duas coisas têm que andar juntas. Não é que você vai usar o trabalho profissional só como plataforma ou como disfarce. Não, é para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a vocação é bidimensional. Eu quero dar um testemunho. Vou dar alguns exemplos. Nós assumimos a primeira livraria que já tinha lá em Angola, Livraria Batista, em Luanda, e implantei um sistema de computador com nota fiscal, maquininha ali imprimindo, no fim do mês imprime o relatório, daí eu juntei o dinheiro para pagar o ICMS, imposto mensal, e a coletoria ficava na esquina da mesma rua. Aí eu levei lá um saquinho com dinheiro e o meu extrato de vendas do mês, e falei para a moça, olha aqui, quero pagar meu imposto. Daí ela perguntou assim, mas qual é a tua empresa? Eu disse, não, é Livraria Batista, está aqui, você pode ver para a janela. Mas tudo isso, uma livraria, tem certeza que vocês vendem só livros? Eu falei, sim, por quê? Não, porque esse volume de dinheiro quem me traz são as empresas grandes, não as livrarias. Eu disse, não, o imposto não é X%, é o que eu estou trazendo, está aqui meu extrato. Ah, então tá. Depois eu fiquei pensando, puxa, o que está acontecendo com as outras empresas que não estão pagando tão pouco, né, pelo que vende? Você paga um preço por isso. Depois de, acho que 4 anos, a Receita Federal nos chamou, lá em Angola. Eles levam algum tempo para verificar as contas, não é? Mas eles tinham chegado no nosso primeiro balanço anual. E eles disseram, olha, livraria, vocês pagaram X de imposto. Pelo que a gente está vendo aqui, tem algumas falhas no balanço e tal, vocês devem ter desviado X de faturamento, Y de faturamento que vocês não declararam. Nos passaram uma multa de $20 mil. Porque quem declara isso é porque escondeu faturou mais, muito mais. Que não declarou. E não teve choro nem manha. Claro que é uma dica para você dizer, tá bom, eu pago 10 para você, a gente esquece o assunto, certo? Como a gente não vai fazer isso, nós primeiro pedimos para parcelar em 4, 5 vezes para a gente pagar esses 4 mil por mês. E assim tem muitas histórias. Nós temos um espaço pequeno para estoque, um container apenas. Aí decidimos, precisamos de um lugar maior. Alugamos uma casa toda para servir de depósito para a gente, de estoque. Aí contratamos um carreto, não é um caminhãozinho, e fomos carregando. Deu umas 7 viagens. E o motorista do caminhãozinho falou, puxa, que tesouro é isso aqui, que patrimônio, tudo evangélico. Eu também já fui crente, agora faz tempo que eu não vou na igreja, não me desviado. Mas isso aqui é uma fortuna, vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Mas você tem que fazer 2 caixas, um caixa preto e um caixa branco. Aí eu pensei, como assim? Eu vim aqui para mudar esse país. Quando é que eu vou mudar esse país se eu fizer que nem vocês? Ah, sim, 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 sim. Então, você dá o seu testemunho indireto pela sua maneira de se comportar na sua profissão, na sua empresa. E é um testemunho marcante, o que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho. As chances de testemunhar vão aparecer assim automaticamente no seu dia a dia. Então, esse é o desafio que eu quero colocar para vocês, como profissionais que estão se preparando para um campo ou que já estão no campo. Vejam a sua profissão como algo bidimensional. Enquanto você vivencia ela vai causar um impacto espiritual. Você já me pôs de host aí, né, Gabriel? Então, eu quero só compartilhar 2 PowerPoints aqui rapidinho. Share, cadê o share? Share screen, isso. Aqui. Vamos ver se eu acerto. Aqui.
Ou aqui ou ali. Desculpa, eu estou com... Não. E também dá. Aí. Prazer de Ler foi o nome que a gente deu para a rede de livrarias, lá em Angola. Ela está dessa frente aqui. Opa, eu deixei na última cena. Então, volta tudo, Prazer de Ler. Missão empresarial em Angola. A gente chama de missão porque é uma missão. Não é só a missão espiritual, entre aspas, é a missão empresarial. Angola está aí, nós estamos em Luanda, e a última foto que vocês já viram, ela é uma filial que depois foi aberta na província da Huila, lá no sul. E as setas azuis ali mostram o alcance de cada uma da matriz da filial da distribuidora para alcançar as 18 províncias de Angola. Algumas fotos bonitas ali que eu tirei do site da embaixada. A primeira carga que chegou lá foi num container junto com outras mercadorias, depois viu que isso não é prático, a gente começou a encomendar container só para nós. Mesmo que não viesse cheio, ele vinha no nosso pátio, era mais fácil para descarregar e desembaraçar a mercadoria. 2 parceiros do negócio, nós como estrangeiros não podíamos abrir a empresa, precisava ter um capital inicial de $100 mil, que a gente não tinha. Então, nós fizemos parceria com 2 jovens angolanos, ela já é casada, a Lídia e o Joel. Hoje eles estão separados em termos profissionais, ela com o marido toca a parte da distribuição, e ele fez a editora tão sonhada que era o projeto inicial. Tem vários livros dele já publicados e outros aí que estão surgindo. Essa livraria Batista que nós encontramos lá, que já existia, mas podem ver que só tem lápis de borracha para vender e alguns livros com uma estante trancada aqui do lado esquerdo. E aí nós abastecemos, ela ficou assim. Estante nova, vindo do Brasil, estoque completo, as vendedoras todas de jaqueta amarela, jaleco amarelo, e aí são 2 brasileiras nos visitando, da editora Tamprevan do Rio de Janeiro, né? Visitando a gente. Então, aí essa é o trabalho da Úrsula. Pegou assim, deixou assim. Decoração de interiores, que tal? Isso é só um lado, tem o meio, o balcão no meio, tem outro lado, do lado direito também, da Livraria Batista. Teria outras fotos que podia mostrar, para serve de ilustração já essa aqui. E aí, uma ilustração dos containers, eles vinham, não interessa a hora, às vezes 3 da manhã, e descarregava na hora, porque ele volta para o porto, ele não descarrega do caminhão. E aí é um esforço grande, ali podem ver que a minha camisa tem 2 cores, e não é porque ela tinha 2 cores, ela ficou com 2 cores depois de descarregar 1.600 caixas com livros. Então, isso faz parte do projeto aí das livrarias e da editora em Angola. E esse é o nosso estoque novo. Depois de fazer a mudança, as prateleiras, contratamos um serralheiro que fez a parte de metal e eu fiz a parte de madeira, serrando tábuas para encaixar. E um estoque grande aí. Deixando claro que nós começamos sem dinheiro. Como é que você faz uma coisa sem dinheiro? Você pergunta assim, puxa Deus, que negócio grande. Mas, sem dinheiro. A gente comprava fiado em São Paulo e vendia à vista em Angola. As editoras nos davam 6 meses de prazo para pagar. Vida Nova, Mundo Cristão, CPAD, a Betânia dava 4 meses, ela dava todas 6 meses. Então, você tinha 6 meses para vender, quer dizer, 6 meses para chegar e pagar as contas. E bota o joelho no chão. A primeira carga levou 5 meses para chegar. E aí eu tinha que vender tudo em 1 mês para pagar as contas. Nós conseguimos, vendemos tudo, mas daí veio o problema, nós ficamos mais 5 meses sem mercadoria para vender, porque tinha que escrever a próxima carga. E aí, funcionários para pagar, e aluguel para pagar, e contas, etc. e tal, custos fixos para pagar. Então, bota joelho no chão nisso. Uma vez deu vontade de tirar a cabeça na areia e só tirar no ano seguinte, porque foi muito difícil. A gente, com os nossos 2 parceiros, a Lídia e o Joel, a gente elaborou encontros regulares de jejum e oração, e no final a gente fazia uma lista dos Big Five. Sabe que nos parques de safari na África do Sul, eles têm os Big Five, que são os animais mais perigosos. O elefante, o búfalo, o leão, o leopardo e o rinoceronte. Então, nós fazíamos nossa lista dos Big Five, os grandes desafios para o ano. E no fim do ano a gente reunia para ver como é que Deus tinha respondido os nossos Big Five. Então, tá aí. Alguns gráficos, as vendas mês a mês foram subindo, pode ver a primeira curva lá embaixo, é 2006. E a última curva é 2010. Nós saímos em janeiro de 2011, quando vimos que, na mão de Joel e Lídia, a coisa já andava sozinha. Então, esse é outro desafio. Você, como empresário, tem que saber a hora de ir embora. Se você passa do ponto, você estraga o seu negócio.
Então, tem que saber a hora de ir embora. E nós vimos que esse último ano, 2010, eles já estavam querendo filho crescido. Ô, pai, não se mete, a gente já sabe. Então, pensamos, bom, então, bora. E as curvas estão aí. Podem ver os números de total de venda em kwanza. É 1.600.000 kwanzas no mês de dezembro de 2010. Isso em dólar é uma fortuna. Nós fazíamos uma venda anual de $1 milhão no último ano, sem capital inicial. Então, pergunta assim, como? O chefe lá em cima que decide o que você quer fazer. Então, se ele quer que você faça, ele vai dar os recursos. Aqui estão os lucros, 2006 até 2010. Tem ano que deu um bom lucro, em 2007 deu $100 mil de lucro. Em 2008 deu negativo. Foi a crise do dólar aqui no Brasil. Foi aquela vez que eu pus a cabeça na areia e só tirei em março do ano seguinte. Mas Deus honrou e Deus supriu e deu certo. Compras e vendas anuais em dólar. Está ali $100 mil, falta um zero ali, vezes 100, né? No último ano. Nós aproveitamos todas as ocasiões de algum evento, encontro de pastores, cidade de igreja, conferência, para ir para o interior vender livros. Então, esse aqui é em Cabinda, bem no norte do país. Uma semana de encontro de pastores, sem avisar. O pastor que ia avisar não teve coragem, esqueceu. A gente chegou, e aí, vocês são quem? Ah, nós somos da livraria do Batista em Luanda, a gente quer vender livros. Ah, tá bom, então fica aí. Nós viemos com 17 caixas, e nós saímos com 2. Vendemos 15 caixas. E não tinha cartão de crédito. Não tinha cartão de crédito, ninguém sabia quem vinha, ninguém tinha dinheiro. Mas um país que saiu de 41 anos de guerra é um desespero. Quando aparece, não sabe quando vem de novo. É agora, tem que comprar já. Então, a foto pequena ali mostra um diácono com a sua Bíblia no colo. Faz a comparação da Bíblia velha com a Bíblia nova. Em qualquer lugar do país que eu ia, eu via os pastores com Bíblias grandes, assim, que nem Billy Graham, abrindo a Bíblia assim na mão, pegando com a Bíblia aberta. Eu pensava, eu sei de onde é que veio essa Bíblia. Eu que trouxe. Não tenho foto aqui, mas nós tínhamos umas 7, 8 mulheres que não eram necessariamente crentes, eram vendedoras ambulantes no trânsito de Luanda. Elas vinham todo dia de manhã e faziam assim, uma pilha de 20 livros em Bíblias na cabeça. Só vendiam Bíblias. E saíam pelas ruas vender Bíblia. E eu, em becos da cidade, que a gente não tinha coragem de ir. E eu pensei, que bênção. Sustento financeiro e estou estudando a mensagem espiritual. A palavra de Deus. E assim, olha aí, ó, números. Vendíamos anualmente 20 mil Bíblias e 30 mil livros e 10 mil CDs e DVDs, quer dizer, 60 mil itens no total de venda anual. Empregos criados, 30 empregos diretos, quer dizer, até hoje tem até mais que 30 famílias que comem porque a gente foi para Angola. Isso é um sentimento muito interessante. Você é empresário, você gera empregos. Tem pessoas que comem todo dia porque você gerou esse emprego. E pensa em quem mais precisa de emprego. Os mais difíceis de conseguir emprego são o primeiro emprego e o último emprego. Mais de 50, 55, 60 não conseguem mais emprego. E o que mais? Ex-presidiários, deficientes, sei lá, gera emprego para quem mais precisa. Então, está aí, estão 30 empregos diretos. Nós criamos empregos para jovens, gente que nunca teve emprego. Primeiro emprego, a URSA treinava eles nas vendas, técnica de balcão. A gente dizia, aprendemos assim também, que você não é vendedor. Vendedor, livraria não é vendedor, é conselheiro. Quem entra numa livraria tem um problema, alguma dificuldade sua ou de outros. E o atendente não está ali para vender livros. Ele está ali para descobrir qual é o teu problema e o que eu posso fazer para te ajudar. Então, isso é um treinamento que tem que ser feito. E tem que ter, assim, discernimento, sabedoria para lidar com as pessoas. Lembra daquela senhora que veio buscar um livro para o filho dela? Para o filho dela, que tinha saído da cadeia. E daí eu comecei a ajudar ela, de escolher algum livro, e falei, talvez esse aí, esse vai ser bom. Beleza, foi no balcão, comprou, daí antes de ir no balcão, pagou o livro, daí ela pediu para eu orar pelo livro, e pôr a minha mão em cima do livro. Eu pensei, bom, não é isso que vai fazer muita diferença, né? A minha mão em cima do livro, que ela vai dar para o filho, mas pronto, é a fé da mãe, né? Desesperada que o filho está precisando do livro. Eu fui lá,
pus a mão em cima do livro e orei pela vida do filho e tal, tal, tal. Na hora que ela chegou no balcão, a moça disse assim, mas esse livro está com etiqueta de preço, deixa eu dar um outro sem a etiqueta. Ela disse, não, 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 não. Foi esse livro que a missionária orou por esse livro. É esse livro que eu quero levar. Eu falei, deixa ela levar com etiqueta, não tem problema. A gente põe outra etiqueta no outro. Passou um tempo, ela passou, voltou lá de novo e disse, onde é que está aquela missionária que orou lá pelo livro que eu fui dar para o filho? Então, aquele livro fez toda a diferença na vida dele. E eu pensei assim, não foi o livro que fez, não foi a mão da missionária em cima do livro, foi a fé dessa mãe que fez a diferença. Mas Deus me usou, e ela precisava disso para eu estar lá no caminho dela, para estar orando pela vida do filho. Então, tá aí, o testemunho na linha 3 ali, né? Para os testemunhos, é o trabalho duro, de sol a sol, serviço eficiente, bem feito, nada de malandragem no serviço, combate à corrupção, os exemplos que eu dei ali, não é? E outro resultado é funcionários treinados na gestão, nas vendas, no vitrinismo e assim por diante. Então, a sua profissão sendo útil no campo de missionaria, e qualquer profissão. Claro que algumas se destacam como médico, não é? E o Pedro falou, porque é bem específico para ajudar pessoas doentes, mas aqui ajudamos também pessoas em outro sentido, e você pode pensar em qualquer profissão. Professora que mencionamos ali, a Ed, não é? E a Mavi, arquiteta, os outros eu já esqueci. Então, aí está a última foto, a filial que foi aberta em Lubango, no sul, na província da Huila. O Joel que está no carro aí, no volante. Então, essa é a nossa experiência usando... Quase que eu... Obrigado, você tem mais craqueza aí, mais jeito. Então, essa é a nossa experiência, como usar a profissão no campo missionário. Eu quero repetir, qualquer profissão, até caminhoneiro serve, qualquer profissão que você tem pode ser útil no campo missionário. Viajando, conversando, você ouve outros testemunhos, eu poderia dar outros testemunhos de outras pessoas. Eu lembro de uma que é bastante marcante, de um brasileiro que foi missionário no Senegal. Ele foi, o nome dele é Duarte, não lembro o primeiro nome, de Camaquã, no Rio Grande. Enquanto eu falo, pode pôr perguntas aí no chat, que eu não estou vendo nenhuma. O chat, desculpe. O Duarte estava lá em Senegal, ele, por uma outra agência missionária, ele estava lá 5 anos e não levou ninguém a Cristo em 5 anos. E ele ficava jogando futebol na rua com as crianças. Aí, brincando, fazendo amizade com as crianças, ele perguntou assim, o que você quer ser quando crescer? Ed perguntou ali antes, não é? Eles diziam, eu quero ser missionário. Aí ele pensou, por que missionário? Porque tem casa, tem carro, tem dinheiro e não trabalha. Então, também quero ser missionário. E aí ele ficou, quer dizer, entrou em crise, não é? Aí veio 5 anos no campus, as ofertas foram diminuindo. E ele pensou, e agora? O que eu faço? Vou ter que encerrar aqui. Em 5 anos não fiz nada, não consegui nada, nenhum convertido no Senegal em 5 anos. Vou voltar ao Brasil, fracassado, frustrado, vou voltar para casa. Ele, como bom gaúcho de Camaquã, ele resolveu fazer uma churrascada para os brasileiros de Dakar para se despedir. E veio todo mundo, cada um paga o seu, comprou a carne e fez uma churrascada. Aí eles disseram, olha, mas que legal, que churrasco bom, por que você não faz isso todo domingo? Dá para ganhar um dinheirinho com isso. Aí ele pensou, opa, vamos nessa. Vou ficar mais algumas semanas, fazer churrasco todo domingo. E foi crescendo, foi aumentando a clientela. Depois de, sei lá quanto tempo, alguém disse assim, por que você não faz isso todos os dias? Daí ele pensou, opa, agora eu tenho que parar e abrir a Bíblia, porque a gente acha que missionário não pode trabalhar, entre aspas. Não pode ganhar dinheiro com trabalho secular. Agora tem que abrir a Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia e viu o apóstolo Paulo fazendo tendas. E ou consertando tendas, eu acho que ele era mais um consertador de tendas, assim como ela um tempo ficou consertando roupas, tinha placa na casa, assim, conserto roupas. 10 anos cada conserto. Daí, Paulo consertava tendas. E ele pensou, bom, se Paulo podia, eu também posso. Ele começou a atender todos os dias. E a churrascaria está lá em Dakar há 20 anos, desde lá.
fazendo churrasco. E aqueles meninos que ele jogava futebol na rua, hoje, primeiro eram seus atendentes na churrascaria, assando a carne no espeto e servindo as mesas, já jovens, não é? E hoje são os pastores. Quando eu falei com ele, faz uns 4 anos, ele tinha 3 igrejas já funcionando, plantadas, pela churrascaria. Então, a experiência profissional é que vai abrir as portas para você falar com as pessoas de maneira não artificial, natural, no seu convívio do dia a dia. A pergunta aqui é, quando vocês cursavam faculdade, trabalhavam na época que eram jovens, vocês sabiam do chamado para a missão já? Como viam suas expectativas, profissões na época? Já tinham esse olhar bidimensional? Eu tenho que confessar que não. Eu não tinha esse olhar bidimensional naquela época, porque a noção de missões na nossa época era daquele que vai lá no outro lugar pregar o evangelho. E fica lá assim, até morrer. Até quando nós fomos para Angola, a gente foi primeiro numa parceria da Junta de Missões Mundiais com uma missão suíça que tinha plantado uma livraria já em Angola. E o nosso chefe suíço, ele dizia assim, olha, eu vejo você, Hans e Úrsula, eu vejo você como missionário evangelista, assim, enche o estádio pregando o evangelho. E daí, na saída, uma sprinter, assim, uma van, com prateleiras de livro, você vende os seus livros. Aí eu perguntei para ele assim, você sabe quantas vezes a Suíça cabe dentro de Angola? A Suíça cabe 50 vezes dentro de Angola. Eu quero 50 pessoas fazendo isso, mas eu não vou fazer. Até porque se eu vai treinar 50 para fazer. Até porque se eu tentar encher um estádio, eu acho que nem minha família não vai, porque não é o meu dom, não funciona. A outra pergunta ali, que eu achei bem legal também, vocês se sentiam confiantes ou seguros com o conhecimento e experiência que tinham para ir a outro país? E como foi esse momento de decisão? Eu até posso falar como mãe, né? Mãe de 4, a primeira vez a gente foi com 4 filhos pequenos, na segunda etapa que a gente foi com o projeto das livrarias, a gente já foi sem os filhos. Mas tanto na primeira etapa quanto na segunda, quando Deus colocou aquela semente no nosso coração, ou aquele chamado, ficou muito claro. E a segurança, a tranquilidade que deu no meu coração, a primeira vez de carregar 4 filhos pequenos, eu fui muito tranquila, fui muito segura, eu não tinha medo, eu sabia que Angola ainda estava em guerra civil, mas, para mim, eu não via o problema, né? A segunda vez que a gente foi sem os filhos e deixou os filhos no Brasil, o caçula estava com 17 anos, eu fui muito tranquila, muito certa do que eu ia fazer, do que nós íamos fazer, muito certo do que Deus ia fazer na nossa vida. O problema, assim, eu até digo assim, é bom que a gente não sabe o tamanho da encrenca que está na nossa frente, né? Deus meio que cega os nossos olhos, você vai com todo entusiasmo, com toda alegria. Quando você está no meio do negócio lá, você diz, meu Deus do céu, em que eu me meti? Tem volta? Não. Se eu soubesse o tamanho da encrenca, não ia. Não ia. Tem volta? Não tem volta. Agora só tem um caminho, termina o que você começou, porque não tem como voltar. Outra pergunta, quanto tempo levou até vocês irem para o campo? Levou quase 10 anos. Desde que o chamado se tornou mais ou menos claro, levou mais ou menos 10 anos para a gente ir para o campo. Então, eu digo assim, Deus não tem pressa, a gente que tem pressa. Mas Deus quer formar a gente primeiro. Para quem é recém-casado aí, Gabriel e Ed, Deus quer formar a estabilidade do casamento, não é? Quem é que mais é casado aí? Vitor e Ni. E também os separados aí, Josi e cadê o Christian, aquela metade ali. Então, Deus quer estabilizar esse casamento, tornar esse casamento maduro primeiro. E também a parte profissional, não é para você aprender lá o que fazer, você tem que ir lá já sabendo o que fazer. Tanto em termos profissionais, como em termos de como dar o seu testemunho, como ser firme e fiel em situações de desafio. Então, levou quase 10 anos até que a gente fosse lá a primeira vez. Eu até ia dizer mais uma coisa, né? Se você ainda não sabe direito o que fazer, uma das coisas que é importante começa já a estudar uma outra língua. Só português sempre é pouco. Tá? Eu acho que o brasileiro, em geral, ele é muito limitado. Então, se eu for para fora, eu vou para os países de língua portuguesa. É muito mais cômodo. Gente, até para ir nesses países de língua portuguesa, você tem que saber pelo menos o inglês, né? Eu lembro uma vez que a gente estava no avião para ir para Angola,
a companhia aérea era da África do Sul e a atendente ali, né, começou a perguntar, coffee or tea? E uma pessoa angolana lá respondia, cerveja. Quer dizer, gente, essa hora, pelo menos isso você tem que saber falar, né? Tem que entender o que você quer, porque muitas não vão falar português. Então, depende da companhia aérea que você vai pegar, às vezes não tem gente que fala português lá dentro. Ou no aeroporto, você acha que todo mundo vai entender português? Depende de onde é que você está, meu. Não vai acontecer, você não vai nem achar o banheiro. Eu pergunto para a Tayana se já podemos ir com o projeto em mente ou sempre vai depender do contato com o povo que estiver. Queremos nos tentar primeiro, saber para qual povo iremos ou saber que tipo de trabalho faremos. Eu tenho aprendido que o segredo do chamado está na informação. Você vai se informando sobre povos, países, necessidades e alguma coisa vai fazer bater um sininho no seu coração. Por exemplo, anos atrás aí, não é? Uzbequistão, um país da antiga União Soviética. Os primeiros crentes que lá do Uzbequistão eram russos imigrados que foram transferidos para batistas e outros. E agora os uzbeques estão se convertendo em grande número. Muito bem, o meu dom espiritual é de ensino. Qual é o sino que bate ali para mim? Eu logo a primeira pergunta que vem, quem vai treinar líderes para esse povo todo? Então, por isso que eu sou professor de seminário, eu fui muito tempo, porque eu quero treinar líderes. Então, a necessidade faz o sino bater no seu coração. Então, não é nem um nem outro, nem o contato do povo primeiro, nem a profissão primeiro. Tem que ver onde é que casa os dois. E, de repente, é em outro lugar que você talvez não espere. Hoje em dia, só citando um exemplo, a diáspora é mundial. Você vai encontrar... ontem estava aqui um sobrinho meu, filho de um primo meu. Vai ser missionário em Angola como agrônomo. E ela é nutricionista. Mas enquanto não saiu o visto, eles vão trabalhar na cidade de Tapejara, no Rio Grande, que para mim era um buraco pequeno assim, mas onde tem 1.000 senegaleses trabalhando nas indústrias locais. Vão trabalhar com senegaleses em Tapejara, no Rio Grande do Sul. Então, é um treinamento específico com africanos no Brasil. E aí, a informação é o chamado. Vá se informando onde é que tem necessidades e espera bater um sino ou alguém dá uma dica para você. E as portas vão se abrir. As portas se abrem. Gabriel, nessa parte de capacitação profissional, vocês têm uma dica sobre como saber no que investir. É importante saber que só uma faculdade hoje é pouco. Qualquer país do mundo tem já pelo menos uma pessoa, ou 2 ou 10 formados naquela faculdade. Então, para você fazer uma diferença, tem que saber mais do que uma faculdade, pelo menos um mestrado ou até um doutorado, para você chegar lá e, de fato, fazer diferença. Então, não fica só na faculdade, faz mais um curso adiante, além da faculdade. Qual é a tua profissão, Gabriel? Engenheiro, né? Eu tô com uma preguiça de fazer o doutorado, mas daí você falou, tá bom. Mentira, ele tá se coçando aqui para fazer doutorado, não para de falar disso. Não fala que meus alunos vão quase não gosta de estudar. Então, pesquise os países aí mais carentes para ver que tipo de trabalho de engenheiro precisa lá, que tipo de construção precisa lá. E aí você pode ser útil em termos profissionais. Ou dar aula para estudantes de arquitetura também pode ser, né? Diga de novo. Ou eu posso dar aula para estudantes de arquitetura, né? Isso. Uma vida, por exemplo, estudante de arquitetura. Isso mesmo. Um exemplo, um país, acho que é o Quirguistão, também da antiga União Soviética, para nós independentes, tem que escrever uma Constituição. Tinha lá um advogado cristão, que foi lá e montou uma história de advocacia. Estava lá vários anos já. Só trabalhando como advogado. Brasileiro, profissional. Quando foram escrever a Constituição, alguém lembrou dele, porque ele já era conhecido como um advogado honesto. O que, para muitos, é um contrassenso, não é? Existe isso. E chamaram ele para fazer parte da Constituição, para escrever a Constituição. Aí, durante os trabalhos da elaboração da Constituição, uma das colegas dele compartilhou: que interessante, nós estamos aqui pensando em fazer leis.
Você está pensando em como ajudar o povo. A perspectiva era outra. O cristão tem outra perspectiva. Então, qualquer profissão serve para você ser missionário. Até num contexto que nem parece. A Tayane, de novo, é importante eu ver isso junto com uma organização. No sentido de você escolher uma organização que realiza um projeto parecido ou montar uma equipe para isso. A resposta é sim, é importante. Por várias razões. Uma que a organização tem experiência no trabalho transcultural e você não tem. Trabalho de equipe também, não é? Trabalho de equipe é complicado, não é fácil, não. Alguém uma vez disse que é como porco-espinho no inverno. Está frio, daí se aproxima, daí se espetam, daí se afastam, mas daí fica frio. Aí volta a se aproximar, mas daí se espetam. Então, trabalho de equipe não é fácil. E a agência, na verdade, já tem experiência com isso. Então, é importante ter uma agência. Tem todo um know-how, todo um conhecimento de preparo transcultural. Então, é muito importante ir por uma agência, fazer um treinamento que não tem que ser presencial. Hoje em dia, a Junta de Missões Mundiais, antigamente, tinha um treinamento de 6 meses. Hoje é 3 semanas. E olha lá. Porque faz muita coisa online. Manda uma lista de coisas que tem que ir fazendo e vai, assim, debatendo online. Acho que nem as 3 semanas não estão fazendo nesse tempo de pandemia. E aí vão te ensinar aquilo que você não sabe pelo aspecto transcultural. A gente fala de experiência própria, porque nós fomos para Angola sem agência, a primeira vez. Aqueles 2 anos no seminário teológico, lá que eu dei aula, você foi sem agência. Eu até tentei ir por uma agência chamada Avante, não sei se existe ainda. E eles tinham 3 meses de treinamento, mas não podiam levar os filhos, e nós já tínhamos 4. Isso. Aí, no fim, não deu certo, fomos sem eles. E foi penoso para a gente, porque nós não estávamos preparados para muitas coisas que fazem parte do choque cultural. Você chega no outro país e você vê que tudo é diferente. No começo é tudo interessante, mas depois você pensa, não, mas a gente no Brasil faz melhor que isso. E começa a dar uma de bonzão em cima deles. E aí você estraga o relacionamento, você se afasta deles. E daqui a pouco você quer voltar ao Brasil, está tudo ruim. Então, a experiência da imersão transcultural foi muito ruim para a gente, por ter ido sem orientação própria de uma agência. Depois fomos pela junta, na segunda vez, e aí deu tudo certo, nesse sentido transcultural. Né? A Úrsula lembrou aqui que nós temos um livro que conta essa história. As 2 etapas que a gente foi. Conta aí. Mas depois de vender tanto livro, pelo menos um de vocês tinha que ter, Pelo menos um tem que pelo sair, menos né? um tem que conseguir vender, né? Tem que conseguir fazer. Não, a ideia foi assim, a primeira vez que a gente foi para lá, que foram 2 anos, com os 4 filhos pequenos, eu comecei a fazer um diário. E eu pensei assim, eu vou escrever tudo o que está acontecendo comigo e passo para minha mãe. Porque a carta de oração é só aquele resuminho, né? Aquele negócio normal, né? Mas para tua mãe, você não vai falar só aquele negocinho normal de carta de oração, você vai falar muito mais. Então, eu fazia um diário, não vou dizer que era todo dia, mas pelo menos uma vez por semana eu escrevia tudo o que tinha acontecido. Engraçado, de bom, de triste, de estranho, né? Tudo que mexia comigo. E cada vez que eu sabia, não tinha internet, né? Nem fax. Então, cada vez que eu sabia que alguém saía do país para ir para o exterior, eu rasgava as folhas do caderno, punha no envelope e eu falava, lá fora de Angola, você põe essa carta no envelope no correio para minha mãe. Então, eles colocavam isso lá. A minha mãe recebia, fotocopiava e mandava para a mãe dele. Então, as 2 mães sabiam exatamente o que estava acontecendo com a gente. Depois, quando a gente voltou, nos devolveram essas cartas e a gente demorou um tempo, mas daí o Hans pôs isso no computador. Deixa, agora já tem computador, vamos deixar no computador. A segunda vez que eu fui, eu falei, eu vou continuar escrevendo, porque isso, eu notei como isso faz bem para mim. E aí vale até como desafio já para todos vocês. Comece a escrever. Não é para publicar, é para você mesmo, é terapêutico. Você põe para fora tudo aquilo que está mexendo com você, que está chateando, que está alegrando, que está esquisito, que está bom. E eu comecei a escrever tudo. Eu até falava, a gente só tinha um computador. Falei, essa pasta você não olha.
Isso é meu. Eu quero ter liberdade de escrever sem saber que você está lendo. Se você está lendo, eu vou mudar o meu jeito de escrever. E ele não mexeu. Aí, da primeira frase, assim, era só para lembrar, né? Não leia sem autorização. Mas pronto. E deixei isso guardado. Eu falei, isso era para mim, mas está lá guardado. Até que alguém uma vez falou assim, escuta, por que vocês que têm tanta história para contar, vocês não escrevem um livro? Eu falei, não escrever um livro, isso é complicado, isso é para gente grande, não é para nós. Ele falou, mas você não comentou que você faz um diário? Eu falei, faço, mas não é para abrir meu diário assim para todo mundo, nem ele não pode ler. Ele disse, mas pensa sobre isso. Eu falei, tá bom, vou pensar. E aí, deixei ele abrir, deixei ele ler, e falamos, então, vamos tirar alguma coisa que é mais pessoal nossa, mas, basicamente, são os 2 diários. A primeira vez, 2 anos com os filhos pequenos, a segunda vez, 8 anos, sem os filhos. Então, o legal do diário que é a emoção daquele dia. Né? No contexto que eu estava, aquilo lá, para mim, foi muito triste. Hoje você ia dizer, nada a ver, vai ficar triste só por causa disso aqui. Mas no meu contexto, naquela situação, naquele dia, eu estava muito triste por causa de uma coisa pequenininha assim, né? E talvez se eu fosse hoje escrever essa história nossa de Angola, talvez a coisa ia sair muito mais bonita, muito mais florida, porque já passaram tantos anos, agora já não é mais problema. Mas é bom saber aquela emoção daquele dia era original. Eu podia chamar a casa porque eu fui lá primeiro, passei um mês lá dando aulas no seminário onde eu ia ser professor e vi que o mais caro do projeto era uma casa para alugar, era mais ou menos $1.000 por mês de aluguel. E nós estávamos sem agência, então, em vez de fazer, levantar sustento para ter $1.000 por mês de aluguel, só para pagar aluguel, nós fizemos uma campanha para comprar uma casa pré-fabricada. E levamos a casa pré-fabricada para lá e doamos para o seminário. E está lá até hoje. E daí, por isso, se chama a casa. Não é essa aqui eu fotografei na rua porque achei interessante. Tem uma casa de pau, 2 andares. Pensei assim, no Campos Sales você tem que ser esperto. Criativo. Chama a casa, mas a história é por causa da casa pré-fabricada. Então, está aí uma sugestão também. Quem vai ser missionário ou é missionário, todo dia escreve uma página, vai anotando as impressões do dia a dia, ou vai copiando o que você já está postando no Facebook ou em outros meios sociais aí. Vai copiando e põe uma pasta, vai para frente e pode dar um livro. Muito bem, mais perguntas aqui. Primeiro mais para cima. Isso. Cadê você? Aqui. Primeiro do Cristiano. Analista de sistemas, desenvolvedor de sistemas. Isso é algo precioso em qualquer lugar do mundo, não é? Essa é a profissão do futuro. Nada funciona sem um analista. Então, você tem emprego garantido em qualquer lugar do mundo, especialmente em países mais carentes do evangelho. Pensa assim, nos países muçulmanos, eles são 30% da população mundial, mas eles só têm 4% da economia mundial, apesar do petróleo. Então, a maior parte dos países muçulmanos são muito carentes financeiramente, economicamente. Não ligam ser para um cristão. Não, o importante é que ele tenha uma boa formação. Esse que sabe, essa é a tua posição aí, você tem emprego garantido na Arábia Saudita, se quiser, que é o país mais fechado, assim, vou dizer assim. Então, emprego tem, espaço tem, o desafio é você conseguir viver a sua fé cristã sem tomar iniciativa, que o que dá cadeia é iniciativa. Se você toma iniciativa de evangelizar os outros, você vai se dar mal. Mas responder perguntas pode. Então, se você leve uma vida que desperta perguntas, você pode dar respostas sem problema nenhum, sem persiga. Eu sei de um conhecido nosso que passou um tempo no Egito como engenheiro, e daí no mês do Ramadã, ele disse, eu vou jejuar que nem vocês. Do nascer do sol ao pôr do sol, nem água. Não, você é cristão, você não precisa, eles diziam. Não, mas eu quero ver como é que é esse negócio, eu vou jejuar que nem vocês. Aí eles ficaram só olhando, né? Passaram vários dias eles só olhando ele, trabalho normal, que é um desafio. Você trabalha todo dia sem beber água e sem comer nada. 30 dias, depois do sol se pôr, daí engorda, porque aí como que não comeu 3 dias. Então, aí eu não vi aqui embaixo. Aí, depois de uns 5 dias, eles convidaram ele para o chá.
Depois do expediente, quando o sol se põe, as mulheres vão para a cozinha para a refeição e fazem assim grupos de famílias. E os homens ficam debaixo da árvore tomando chá. Aí começaram a chamar ele para o chá. Senta com a gente aí, toma chá com a gente. Aí depois, mais uns dias, chamaram ele para a refeição. Ele sai lá para as 10 da refeição, 10 da noite. Senta aí com a gente, come com a gente. E aí conta para a gente, como é que você está se sentindo como cristão fazendo o nosso jejum, nosso ramadã. E aí pediu, levou, né? Então a resposta. Você responde perguntas à medida que o povo abre a porta para você. E as oportunidades são muitas. Então, isso é só um exemplo. vale até um treinamento, assim, até hoje, né? A gente nota uma certa resistência, de uma maneira em geral, né? Hoje, nesse mundo que a gente vive, né? A gente não pode, não tem um espaço de trabalho e sair por aí evangelizando. Então, viva de um jeito que você provoca as pessoas para fazerem pergunta para você. E aí você só começa a responder as perguntas. O Gabriel já está comentando aí, né? Vamos embora, Cris. Eu sou RH, comercial ou junto aí. Bora levantar aí. Isso, as portas estão abertas, não é? Você, do Gabriel, como é que você identifica quando o sino está batendo no coração? Tem vezes que tudo mexe, às vezes que nada é exatamente o que mexe conosco. Às vezes, tem vezes que é o Gabriel que está falando ali no chat, tem vezes que sou eu, né? Então, essa é tua? A pergunta é dele, os comentários que eu sou do RH e comercial fui eu. Eu, na verdade, só para comentar, né? Eu dou aula também, mas acho que a minha principal profissão hoje, assim, né? Eu trabalho mais como psicóloga mesmo. Ok. É que o senhor estava falando, né? Que Edilene, professora, que eu falei de dar aula e tal, eu até dou uma aulinha aqui, uma aulinha lá, né? Mas hoje eu sou psicóloga mesmo. Daí o pessoal estava brincando ali, pronto, vamos para lá, vamos abrir uma empresa. Daí eu já trabalhei com vendas também, eu já falei, eu sou comercial e RH, então. Junta tudo. Pensa num país como Angola, que nós vivemos há 10 anos, nós chegamos lá em 2002 para a segunda etapa, para abrir as livrarias, e ali o país estava saindo de uma guerra de 41 anos. E o governo se concentra em reconstruir o país, a infraestrutura, estradas, escolas, hospitais, mas não se preocupa em reconstruir psiques. E aí o psicólogo, assim, é chuva no deserto. Porque ninguém se preocupar em consertar os estragos que a guerra causou nos corações, nas almas, nas pessoas, nas famílias. E não tinha psicólogos para dar conta do estrago. Então, países como o Iêmen e outros que estão no meio da guerra ou saindo de uma guerra, o psicólogo é prato cheio. Então, não tem nenhum lugar, não tem nenhum momento, nenhum dia do ano em que não tenha uma guerra acontecendo na África. Então, pensa lá. Agora, como é que você sabe se o coração está batendo? Então, a informação é a chave. Você vai se informando sobre as necessidades até que alguma coisa casa com o seu desejo de trabalhar. Que nem eu falei do Uzbequistão, tantos novos crentes, 3.000 novos crentes em poucas semanas, poucos meses, uzbeques e não russos de origem. E quem vai treinar líderes para esses crentes? Então, juntou o meu dom com a necessidade de ir lá e bater o sino. Para quem é casado, tem que harmonizar com o sino dela. Isso é um segredo que ajuda a definir. Eu já estava com muito tempo decidindo, vamos lá, vamos embora. E nós, com 4 filhos pequenos, não é? O coração dela bate diferente do meu. Claro, né? Eu estava pensando na minha cria, né? Na minha prole, né? Falei, credo, vou arrastar 4 pequenininhos um país que está em guerra. Não. Então, quando ela decidiu ir, aí fomos. Eles com 10, 8, 6 e 4 anos de idade. Então, isso foi um fator determinante. O sino tem que bater para os dois. Aí junta, daí dá música. Legal? No meu caso, eu e a Josi, eu acho que a gente tem profissões muito compatíveis, né? Ela é designer e trabalha com comunicação, e eu trabalho com desenvolvimento de sistemas. Ok. Pensando de forma prática, né? Que nem o senhor foi respondendo aí. E até o próprio contexto, né? Que viveria num país muçulmano, por exemplo. Claro que tem a perseguição e tudo mais, que você não pode tomar essa iniciativa, mas até essa postura de demonstrar, não apenas parecer cristão, mas ser cristão,
cristão nas suas atitudes, né? Aham. É algo que eu já procuro viver hoje, né? No Sim. presencial, quando a gente estava no presencial, eu conseguia viver isso todo dia, Aham. para que as pessoas vivessem, porque tem uma certa resistência no meu trabalho. O pessoal lá Sim. tem só mais um cristão, em 40 pessoas, só Uhum. tem eu e mais um. Isso. Então a gente procurava sempre ser prático. Então, é importante para harmonizar os dois lados, o secular e o espiritual, que nunca devem ser separados. É importante você ver a sua postura no lugar de trabalho como testemunho, sem palavras. Então, em qualquer profissional do Brasil também, se você é honesto, o que eu falei antes, não é? Do advogado lá, não é? Não, eu falei do advogado no Quirguistão. O fato de você ser honesto no seu trabalho já é um testemunho impactante e ainda vai despertar perguntas. A cultura normal do brasileiro é sempre dar os jeitinhos, né? Não tem jeitinhos no teu trabalho, né? Mas tem que ser intencional. O objetivo é despertar perguntas. Se você não pode falar no país muçulmano, tem que viver de um jeito que desperte perguntas e daí sim ter tempo para ter preparo também para responder. Muito bem. Você contou o tempo aí, Gabriel. Acho que deu certinho, né? A gente está chegando aí, né, no finalzinho, mas fiquei bem feliz com a participação do pessoal, né? Eu acho que, assim, a palavra de vocês, o testemunho, veio muito de encontro, assim, aquilo que eu estava orando, né? E eu acho que não só eu, talvez mais algumas pessoas aqui, então foi bem especial. Essa semana ainda eu estava orando, porque eu estou abrindo um negócio novo, né? E está dando muito certo, e às vezes bate aquele anseio de, ai meu Deus, mas será que eu não estou me afastando muito, né, daquilo que Deus quer? Porque parece que eu estou criando algum tipo de raiz aqui, mas eu estou tendo uma experiência bem legal de começar uma empresa, né? Um contato com vendas, com a parte comercial, de contabilidade, né? Como eu estou começando, eu estou fazendo várias funções ali dentro, né? Então, o que vocês falaram veio muito de encontro, né? Deus também está me conduzindo a estudar o inglês, né? É uma constante isso na minha vida, né? Estudar o inglês. E estou para começar um mestrado, então... E era uma coisa que eu estava colocando também diante de Deus essa semana ainda. E aí foram 3 coisas que vocês falaram aí no decorrer da reunião, que para mim foi uma resposta muito específica, assim, de Deus. Então, muito obrigada, né, pela participação. Tenho certeza que abençoou muito nossas vidas. Que bom. Fique contente. Para mim, o mais importante é que fique, se é para ficar uma coisa só, fique com essa ideia de que a tua profissão, a profissão de cada um, é a vocação de Deus para você. Através dela que você vai dar testemunho. Eu não quero ver vocês, não que não deva ser, não é? Mas um missionário em tempo integral vai trabalhar em países que já está cheio de crentes. Amém. Alguém que vai para um país que não tem cristãos ainda, tem que ir como profissional, até para dar o seu testemunho de vida cristã no ambiente profissional. Ali que vai dar o seu testemunho, na vida prática. Esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Ela vive a sua profissão de um jeito honesto que a gente não está vendo aqui, e vai causar um impacto. Então, o testemunho na profissão vai ser a chave que vai abrir os corações. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Úrsula, também, né? Eu consegui perceber o teu amor ali no compartilhar cada uma das histórias, das situações, foi bem especial. Muito obrigada mesmo. E eu acho que é isso, gente. Obrigada a vocês também pela participação. Tivemos perguntas muito boas, né? Não economizaram ali, sugaram tudo que o pastor, tudo que a Úrsula podia, né? Compartilhar, a gente aproveitou bem a reunião, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um bom final de semana aí. Aproveitem o final de semana para descansar um pouquinho, né? E é isso. Essa hora, amor, para a gente Sim. Senhor Jesus, muito obrigado. Espera um pouquinho, eu estou pondo meu e-mail aqui no chat. Para quem quiser mais contato, mais perguntas. Ah, legal.
Ursula Hans, eu tenho. Eu O confundi teu agora. é o Hans Ludoflux, @hotmail. O meu é Hans e Ursula. O dela é Ursula e Hans, o meu é Hans e Ursula. Muito bom. O Hotmail, então. É verdade. Então, Ele não lembra mais do e-mail dele. @gmail, isso. Então, tem os dois aí, podem conversar com ela ou comigo. Se alguém tiver mais perguntas, ou, sei lá, estamos à disposição para continuar essa conversa. Maravilha, muitíssimo obrigado. Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor se faz presente em uma conversa como essa e o Senhor confirma coisas que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque independente dos nossos sonhos, dos nossos planos, independente das nossas frustrações, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas inseguranças, independente de todas as variáveis, o Senhor é constante, o Senhor é fiel, o Senhor tem um plano e o seu plano não falha. Amém. E, Senhor, conforme a gente vai ouvindo essas experiências e essas dicas, o nosso coração, eu falo por mim, mas imagino que de muitos de nós, o nosso coração se enche de ideias, de pensamentos, de será que é por aqui, será que é por lá, por onde devo caminhar? E tem horas que parece que alguma coisa se encaixa e diz, é isso, e tem outras partes que ficam um pouco abertas. Mas, Senhor, é tão legal saber, ouvindo, por exemplo, no testemunho desse casal, depois de alguns anos, poder olhar para trás e dizer, olha, Deus estava no controle, tudo deu certo. Amém. Por favor, Senhor, conforme vão se levantando algumas dessas perguntas no nosso coração, conforme vão se posicionando algumas portas, e a gente fica na dúvida de por qual a gente deve abrir, deve caminhar, que a gente tenha essa convicção, essa lembrança de que o plano é seu, a missão é sua, e o Senhor já tem feito grandes coisas, e o Senhor vai continuar fazendo. Amém. Enche o nosso coração de paz, para que a gente possa confiar em Ti. Amém. Ao mesmo tempo, Senhor, nos dá discernimento, sabedoria e coragem, para que a gente abra as portas que a gente está entendendo que o Senhor está colocando diante de nós. Amém. Nós não somos arrastados por uma correnteza, nós somos convidados a caminhar uma jornada. Então, que a gente possa, de maneira consciente, de maneira ativa, dar os passos que o Senhor tem nos direcionado, Senhor. Amém, Deus. Confirma no nosso coração, no coração de cada um de nós, as lições, os direcionamentos que o Senhor tem. E que a gente possa Te glorificar nessas pequenas ações, nessas capacitações, em investir num curso, em começar algo novo, em se desafiar a novos desafios, para que no futuro a gente também possa olhar para trás e dizer, viu como Deus cuidou de tudo e o nome dele foi glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Eu oro. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Amém. Muitíssimo obrigado. Tchau, gente.